Heloísa, sou aluna do primeiro ano de zootecnia. Eu estou cursando aqui na Universidade Estadual do Oeste do Paraná e hoje nós estamos aqui com o professor Paulo Levi para tirar algumas dúvidas sobre o manejo em fase de creche. Professor, a nossa primeira pergunta é qual o maior desafio nessa fase para o leitão? Bom, pessoal, então eu sou Paulo Levi, tá? Eu sou professor aqui da universidade, na área de suinocultura e nutrição, tá? De animais não ruminantes. Bom, nessa fase de creche, né, o leitão, então, ele foi desmamado, né, aqui na nossa região em torno de 25 a 28 dias, média de 7 a 8 quilos, ou seja, um peso ideal para um desmame. Nessa fase, o leitão ele tem um desafio porque, primeiramente, ele está sendo separado da sua mãe, né, no caso, é da matriz da porta, tá? Então já tem um estresse psicológico. Ele vai ser então transferido para um setor de creche, tá? No caso aqui é um setor de creche experimental, um setor de creche, né, de forma comercial, as baias são em torno de 40 a 50 animais. Então ele já tem o estresse dessa mistura, né? Ou seja, ele vai estar com outros animais que não são os seus irmãos, ou seja, muitas vezes são de origens diferentes, de maternidades diferentes. Então, o estresse da separação da mãe, né, mistura entre lotes, ela acaba sendo o desafio principal para o próprio leitão. Em seguida, lembrando que ele tem que maximizar o seu desempenho. Então, ele tem que ser estimulado a tomar água, estimulado também a consumir ração, tá? A fase de creche média ela dura em torno de 40 a 42 dias, ou seja, o animal que chega em média com 7,5 kg a 8 kg, ele sai daqui da fase de creche com aproximadamente 23 a 24 kg. E referente à estrutura, qual seria o ideal para essa fase? O animal desse, então, ele tem uma exigência, principalmente térmica, né, maior do que o animal na fase de crescimento e terminação. Então ele precisa de uma fonte de aquecimento. No caso nosso aqui, como é um setor experimental, nós temos a lâmpada. No setor comercial, hoje, os aquecedores eles são industriais, são aquecidos, né, então, com a fornalha ou a gás, né, ou seja, para fazer todo o aquecimento do galpão, consequentemente tentar manter a temperatura, principalmente nessas semanas que a gente chega na fase de creche, com aproximadamente 26, 28 graus. Então isso é um ponto importante. Outro destaque que eu faço é o sistema de alimentação. No caso aqui, com uma baia experimental, nosso comedor é frontal. Uma baia comercial, geralmente os comedores eles já são centrais, que facilite e maximize o consumo da ração por esses animais. Depois, que tem que ser bem dimensionado, é o sistema de fornecimento de água. Aqui nós temos uma chupeta fixa. Os galpões comerciais atuais são chupetas suspensas. São dois pontos importantes: temperatura, dimensionamento do comedouro, tá? E também o sistema de fornecimento de água. E para o zootecnista que quer começar a atuar na área, professor, quais são os principais pontos em relação à alimentação desse animal? Então, o zootecnista que vai estar atuando na área, lembrando que nessa fase é desafiador, principalmente quando esses animais eles chegam na fase de creche. Tá? As rações dessa fase elas são rações muito caras, rações complexas, né? Rações que têm muitos ingredientes, muitos aditivos. Então, depende muito, né, da própria cooperativa, da própria agroindústria, como vai estar trabalhando com o sistema de alimentação, as fases da própria alimentação, né, que esses animais vão ter na fase de creche. Ele é desmamado e ele já recebe durante 2 a 3 dias uma ração chamada pós-desmame. Tá? Que é uma ação muito complexa, uma ação muito semelhante à que ele está recebendo na fase de maternidade. Ele começou a receber na própria primeira semana após o nascimento. Então, nessa fase que ele chega aqui na fase de creche, ele vai receber durante 2 a 3 dias essa ração que é muito semelhante à ração que ele recebe lá na maternidade. Depois disso, ele começa a receber uma ração chamada pré-inicial 1. Em seguida, vai em torno de, né, hoje, as exigências, pegando aí tabelas brasileiras, né, ele recebe essa ração pré-1 aproximadamente com até 9 a 10 quilos. Tá? Depois ele recebe uma ração pré-2. Ele vai receber essa ração em torno de, aproximadamente, ele vai chegar com peso de 13 a 14 quilos. Em seguida, pode ter uma ração chamada ração inicial. Tá? Uma ração menos complexa, com produtos, algumas têm produtos lácteos ainda, mas em quantidade muito menores. É claro que essas agroindústrias cooperativas vão trabalhar com a questão de custo e benefício, porque é uma fase que a alimentação ela é muito cara. Então, em seguida, vem uma ração
inicial, que o animal ele vai receber ele vai estar em torno de 14, 15 quilos e vai até o final da fase de creche, que é 23 a 24 quilos. São pontos importantes, né? Não só a formulação dessa ração, mas também o manejo alimentar. Como é que está sendo o manejo alimentar? Os animais estão consumindo bem, tem o dimensionamento do comedouro, é para todos, está ficando uma alimentação à vontade. É uma fase que tem que estimular o leitão a consumir, para que ele possa ter um amadurecimento do trato gastrointestinal adequado e, consequentemente, maximizar o desempenho. Então, um leitão chega aqui em torno de 7 a 8 quilos e tem que sair, né, com aproximadamente 23 a 24 quilos. Bom, pessoal, essa foi a nossa entrevista. Muito obrigada, professor Paulo Levi, pela participação. Obrigado, pessoal. Também estou à disposição, né? Espero vocês aqui em nossa universidade.